Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live, a Live Agri Connection, que a iCrop está fazendo, né? O objetivo das Lives Agri Connection são levar informações, né, de qualidade para o mercado agrícola, né? Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, a todo o time iCrop, né, em diversas regiões, todos os clientes iCrop que estão aí junto com a gente, acompanhando, né? Todos os produtores agrícolas, parceiros, amigos, né? Obrigado a todos por estarem participando. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre todo esse tema, o movimento, né? Tudo que está acontecendo, com o objetivo de levar informações técnicas, né, importantes para o setor agrícola. A iCrop também lançou um conjunto, né, de informações, né, uma biblioteca especializada. Então, acessando o nosso site, aí, todos podem ter acesso a conteúdos, e-books, né, conteúdos diversos. Bom, e hoje a gente tem, dentro desse bate-papo, dessa live, estamos aí com o Rafael Corsino. O Rafael, ele é produtor rural, irrigante, cliente iCrop e presidente da ANAPA. Então, o Rafael vai poder estar trazendo importantes informações para a gente, né, dentro dessa live e auxiliando aí a todos. Temos também o Leonardo Sologuren. O Leonardo, ele é empresário do setor, consultor e presidente do SESB, né? Então, o Leonardo, ele tem acompanhado toda essa questão de mercado, movimentação, tem muitas informações importantes aí para a gente também. E temos também o André Boncompagni. André Boncompagni, ele é engenheiro agrônomo, muita experiência aí no setor, principalmente de prestação de serviço, e atualmente presidente da iCrop. Então, o André também vai estar trazendo informações para a gente em relação ao setor, movimentação, né? Bom, e eu gostaria de começar essa live passando a palavra para o Rafael Corsino, né? Ele conseguir estar trazendo para a gente uma visão aí do setor, a visão que ele tem de produtor, políticas agrícolas, a movimentação que está acontecendo, todo esse contexto atual que a gente está vivendo, né? E como essas informações, de alguma forma, podem ajudar o setor nessa época. Então, aí, boa noite a todos. Rafael, passo a palavra para você. Boa noite, muito obrigado, Fausto. Agradecer a iCrop aí na sua pessoa, cumprimentar meus colegas, o Leonardo, o André, todos que estão participando aí, todos os participantes aí que estão nos assistindo, né? Bem, eu vou procurar ser bem assim objetivo, porque nós quando declarou a pandemia do coronavírus, era uma situação. Daqui para frente, nós temos um outro cenário. E ainda nós não estamos vivendo o impacto econômico do resultado de toda essa paralisação. Então, quando começaram a fechar os municípios, os estados, né, poucos dias atrás, eu parei para pensar, falei, meu Deus, como que nós vamos fazer? Um setor que emprega tanta gente, como é a horticultura, que sempre foi reconsiderado pela questão social, o número de postos de trabalho que o setor oferece, e agora é um dos mais visados por ter bastante aglomeração de gente, tanto nos alojamentos quanto nos packing house. Então, bateu aquele medo, aquele temor, e a gente parou para analisar a situação que a gente está vivendo. E é isso que eu quero compartilhar com todos que estão nos ouvindo aí. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma análise profunda da nossa empresa. Ver aquilo que pode imediatamente impactar, né, no resultado, no dia a dia da empresa, e aí nós passamos a mergulhar. Quais eram os pontos
que poderiam nos causar problemas. Questão de ter muita gente. O que nós fizemos? E orientamos todos os produtores, né, que são associados da ANAPA, da ANACE. Começamos a tomar as medidas, que isso é o mais importante, as medidas para não deixar que o vírus aproxime das propriedades rurais e dos alojamentos. Então, isso está sendo um fato importante para que as empresas, para que os produtores rurais protejam o seu negócio. Por quê? Caso esse vírus propague nos alojamentos, nos packing houses, isso pode ser um problema muito sério, porque a quarentena, tirando essas pessoas da frente de trabalho, pode ocasionar um desabastecimento no futuro. E os produtores quebrando, perdendo seus produtos. Então, nós fizemos uma análise profunda, implantamos protocolos para combater, não podemos ficar parados de maneira nenhuma, para combater a entrada desse vírus, né, nessas frentes de trabalho. E então todos os produtores, de uma maneira geral, estão se precavendo e estão se protegendo para que eles possam continuar plantando. E é importante o produtor também dentro do seu negócio começar a olhar a sua questão de produção, né, a sua capacidade de produção, capacidade financeira, o seu fluxo de caixa, porque a gente não sabe, nós estamos plantando dentro já dessa questão toda do coronavírus. Mas ainda o impacto econômico, o impacto da venda, da comercialização, nós não sabemos o que vai acontecer. É uma questão que ainda está adiante. O equilíbrio da oferta e da procura, nós não sabemos o tamanho do impacto econômico que vai nos afetar na hora de vender o nosso produto daqui 90 dias já, 60 a 90 dias a partir de junho começa a colher a cebola, né? Então, são situações que o produtor precisa, primeiro, analisar a sua empresa, a questão econômica, a questão de proteção contra o vírus, a questão de estrutura para a colheita, pode ser que ele precise ter estratégias de colheita, mecanizações e etc. É importante também reforçar, eu já avisei, mas eu já comuniquei, né, um ponto importante. Eu vou até passar aqui para não correr o tempo, mas nós precisamos buscar alternativas na questão da comercialização. Há muito tempo, os produtores, tradicionalmente, vendem para atacadistas, né? Os atacadistas vão às redes de supermercados. Então, o produtor, numa situação de dificuldade dos atacadistas, nós temos várias situações de atacadistas que estão se quebrando também, e o produtor acaba indo junto, porque confiou o seu produto para que ele pudesse distribuir. Eu acho que esse é um ponto importante para as empresas se reinventarem também, assim como reinventou a parte de irrigação. Há poucos anos atrás, a gente não tinha nenhuma ferramenta, né, para que a gente pudesse ter uma eficiência maior na irrigação. E hoje a gente tem uma série de programas aí que dá suporte para o produtor para que ele melhore o seu negócio. Então, a parte de comercialização é importante, o produtor já está pensando, desenhando essa questão da distribuição, da venda do seu produto e possíveis falta de dinheiro, né, que a gente pode enfrentar. Então, tendo essa retração, o produtor ele precisa, de alguma maneira, armazenar, vai ter que vender aos poucos, porque podemos sobrar com o produto e isso a gente não consegue, de repente, o preço muito baixo se manter na atividade. Um outro ponto que o produtor precisa olhar é a redução de custos. Dentro da sua atividade, nós precisamos trabalhar com a nossa produção com custo bem resumido. E isso, a gente tem feito um trabalho, né, diante do gabinete de crise, né, da ministra da Agricultura,
trabalhando essa questão de impostos, uma série de coisas para poder ajudar o produtor nessa crise. Financiamentos, prorrogar financiamento, custeio, e uma série de outras coisas que, com certeza, nesse momento, vai ajudar em muito o produtor a permanecer na atividade. Então, custeios, o próprio investimento, a gente tem pedido que isso se prorrogue, né, por um tempo e não trave os novos custeios e com juro adequado, porque o juro que nós pagamos hoje, ele está totalmente fora da realidade que a gente vive, né? Hoje o custeio 8%, cobrar 8%, não tem condição, o produtor não dá conta, a taxa Selic é 3, 3,5%. Então, é um outro ponto que a gente precisa adequar. Essas cadeias menores, as associações, a Câmara Setorial, tem preocupado muito fazer chegar, né, tanto elas já sentiram, porque quando fechou os bares, restaurantes, hotéis, a pequena agricultura, né, ela já sentiu, ela já quebrou elos da cadeia e elas estão sentindo. Então, elas também, a gente tem feito um trabalho a nível de Câmara Setorial para que o governo alcance esses agricultores, esses horticultores, para ajudá-los também nesse momento de crise. Outro ponto que eu mencionei, que também impacta direto no nosso negócio, o que eu vou mencionar agora, melhor dizendo, corrigindo, né? A questão da mão de obra para a nossa atividade, para dar tranquilidade para o pessoal. Nós, assim, rapidamente conversamos com o gabinete da ministra, foi uma demanda do setor de horticultura, e ela, muito rápida, muito ágil, ela soltou a portaria 116, que permite que as pessoas de outros estados, principalmente da região Nordeste, que normalmente vem para plantio no Sudeste e no Centro-Oeste, nós estamos plantando agora alho, cebola, batata, cenoura. Então, essa mão de obra estava impedida de vir. E através do gabinete, através da ministra, né, um pedido que nós fizemos, ela liberou através de dessa portaria 116. Eu tenho mais quanto tempo? Fala. Mais quanto Oi, tempo? Rafael, tá dentro aí do tempo, tá tranquilo. Tá. Só para concluir, então, essa questão da mão de obra, ela então, a ministra autorizou através de uma portaria, a gente está tendo algumas dificuldades com os estados, mas a gente sabe que é importante essa mão de obra tanto para o plantio de alho, né, para o plantio, para a colheita agora, já daqui 30, 40 dias, colheita de cebola. Essa mão de obra ela tem que chegar nas regiões de Cristalina, São Gotardo, Triângulo Mineiro, para que a gente possa ter a tranquilidade de colher a nossa safra, de plantar e de colher. Então, eu acho que nós estamos diante de muitas incertezas, diante de muitas dificuldades, não sabemos ainda o que vai acontecer lá na frente, porque a questão ainda não está bem dominada do ponto de vista da saúde pública, pelo menos o que a gente está vendo, né? A gente sabe que politizaram demais essa pandemia e que nós precisamos, o que nós precisamos é cumprir com a nossa missão, é garantir o abastecimento, porque a gente vencer a crise, o vírus com a barriga cheia é muito melhor do que vencer com a barriga vazia, que aí o caos vai ser muito maior. Não, obrigado, viu, Rafael? Pelo que a gente tem visto, né? Até a questão do que tem comentado, vou até estar passando a palavra agora para o Leonardo. Muito se fala que o agronegócio está muito resiliente, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Tem muitos setores que vão sofrer mais, né? O setor de algodão mesmo tem uma preocupação muito grande, né? Talvez não nessa safra, mas na próxima. Setor de milho, né? Os Estados Unidos usa muito milho para produção de etanol, e se isso afeta o milho, né? E por aí vai. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Rafael. Como é que ele está vendo toda essa questão econômica, política, né? Tem toda a questão do dólar que afeta também o setor, planejamento.
né? E isso tudo é importante, né? Todos estarem se preocupando, né? Os produtores estarem se preocupando. Leonardo, então, o que você diz, Leonardo, desses temas? Qual que é a sua visão? Bem, primeiro, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite da Icrop. Boa noite aí para o André, para o Rafael, né? Para todas as pessoas aí que estão participando desse webinar, porque nós estamos passando por um momento totalmente ímpar, né? Nós não temos nenhum paralelo na história onde a gente possa fazer esse tipo de comparação com o que nós estamos vivenciando atualmente, né? Nós do lado de cá tentamos. Eu acho que o Rafael foi muito feliz porque ele começou justamente olhando o impacto econômico, né, do processo. E se a gente lembrar, a gente entrou num processo de isolamento ou de lockdown, que as pessoas costumam dizer, né? Foi basicamente ali em torno do dia 16. Hoje nós estamos no dia 7, nós já estamos justamente vendo o tamanho do impacto econômico que está ocasionando isoladamente já no Brasil. O que nós temos que entender, né, e levar em conta é o tamanho desse impacto global. Do lado de cá, nós tentamos fazer um estudo para tentar fazer alguns comparativos, né, do que aconteceu em anos onde o mundo teve crises sérias, né, e o que aconteceu justamente com o agronegócio. Mas, como você disse bem, Fausto, nós estamos numa situação que, apesar de o agronegócio ele ser o motor de crescimento do Brasil, é um setor que ele vai sofrer talvez menos que outras cadeias, mas não é um setor que vai passar imune, né? Nós temos aí cadeias, como o próprio Rafael disse, né, a cadeia de HF está sofrendo, principalmente no mercado de catering, que é de restaurantes, de hotéis, de bares. Nós temos o caso do algodão, que primeiro que o setor de vestuário ele desabou, né, e segundo que ele concorre diretamente com os produtos sintéticos e que passa a ser competitivo justamente com a questão da queda do petróleo. O que nós tentamos analisar quando a gente olha talvez mercados um pouco mais sólidos, que é o mercado de soja, o mercado de milho, nós tentamos olhar desde a década de 60, que é quando nós passamos até algum dado histórico, e analisar nos últimos 60 anos o que aconteceu com os mercados agrícolas, principalmente olhando do ponto de vista de demanda de proteína, uma vez que boa parte do Brasil é exportador, né, de soja e ele é exportador de milho, ou seja, está entre os principais, ou seja, o superávit da balança comercial do Brasil é feito pelo agronegócio. E aí nós temos que envolver dentro desse componente grãos, componente carnes e um componente de produtos que vem do setor sucroalcooleiro. Então, qual que é o tamanho do impacto disso? Então, olhando do ponto de vista de demanda, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é que a gente fez uma análise, mas a gente não tem nenhum paralelo em relação à situação atual que nós estamos vivendo. Primeiro que talvez o paralelo que a gente teria seria lá em 1918, que de 18 a 20 foi um problema que o mundo sofreu da gripe espanhola, né? Nós tivemos aí cerca de 5 milhões de mortos globalmente, mas não temos dados históricos naquele momento de oferta e demanda. E talvez um outro momento paralelo ou próximo que a gente poderia ter vivido foi um momento ali entre 39 e 45, foi o momento da Segunda Guerra Mundial, mas que também não dá para fazer um paralelo, porque nós também não temos dados comparativos para fazer isso. Então, nós nos limitamos a fazer um dado dos últimos 60 anos, aí nós passamos por algumas crises sérias, tivemos a crise do petróleo em 73, tivemos a crise do petróleo em 79, nós tivemos a década perdida de 80 na América Latina, né, onde os países se endividaram fortemente e foram afetados pela crise do petróleo em 79, que tirou a liquidez global. Nós tivemos a crise do México lá em 94, depois nós tivemos a crise dos tigres asiáticos em 97, tivemos o atentado das Torres Gêmeas lá em 2001 e depois a crise mais recente nossa foi a do subprime, né, a crise hipotecária nos Estados Unidos, que foi de 2008 e que a gente ainda estava vivendo determinados reflexos dela. A própria Europa ainda estava saindo dessa crise até chegar o coronavírus. Então, nós fizemos um estudo olhando o que era o impacto da proteína, do mercado de proteína animal, durante essas crises. E nós não vimos, durante todo esse período de crise econômica, com exceção da década de 80, o mercado de demanda por proteína animal, ou seja, mercado de carne suína, bovina e de aves, ter registrado algum decréscimo, com exceção dos anos 80, que foi um decréscimo de 1,3%. Fora isso, esse mercado sempre cresceram. Mas, novamente, não dá para a gente fazer um paralelo muito com a situação atual. Primeiramente, porque as crises econômicas, quando elas acontecem, não necessariamente elas acontecem de forma simultânea, como a gente está vendo exatamente agora com o Covid-19. Então, vamos pegar o exemplo mais recente nosso agora. Quando estourou a crise imobiliária nos Estados Unidos, foi em setembro de 2008. Em 2009, o Brasil já estava adotando determinadas medidas monetárias, como incentivos de impostos. Então, a gente teve incentivo de linha branca para a gente poder comprar produtos eletroeletrônicos, né, comprar
por exemplo, geladeiras, tudo que fosse aquele produto que é utilizado dentro de casa. Nós tivemos redução de impostos para o setor automobilístico, nós injetamos dinheiro na economia. Então, ou seja, naquele momento, o governo ele gerou liquidez no mercado para que a gente atravessasse aquele momento de crise internacional de forma mais amena. Então, o Brasil foi sofrer efetivamente reflexos mais fortes da crise subprime a partir de 2013. Né? A própria China veio sofrer muito depois também. Então, ou seja, o impacto em 2008 ele não aconteceu na mesma magnitude. Então, quando a gente pega o agregado do consumo de proteína, isso reflete, obviamente, exportação de soja, isso reflete, obviamente, exportação de milho, ele aconteceu em momentos diferentes. Agora, a gente tem um momento único no mundo, que a velocidade com que esse vírus se alastra, ele é quase que simultâneo, imediato. Então, ele está pegando todos os países de forma simultânea. Né? Então, começou na China, os primeiros casos lá em dezembro, isso rapidamente se espalhou para a Itália, né, que foi talvez o segundo maior surto, e depois isso veio para a Espanha, pegou a Europa, pegou a França, e o Brasil, que isso chegou agora, que chegou menos de 30 dias, e nós já estamos basicamente com todo mundo afetado. Já temos mais de 1,4 milhões de habitantes no mundo infectados, com mais de 80 mil mortes. Só no Brasil estamos chegando a 600 mil óbitos. Então, a grande pergunta é qual é o impacto disso quando a gente olha isso no futuro? Aí, só para a gente fazer alguns exemplos aqui, o Goldman Sachs está fazendo uma projeção de que o PIB da China possa cair 9% no primeiro trimestre desse ano. A China veio crescendo antes da crise do subprime, né? Antes de 2008, ela veio crescendo a taxas de 10%. Depois ela veio crescendo a uma taxa de 6,5%. O Goldman Sachs fala que no primeiro trimestre ela caiu 9%, mas que no âmbito global ela pode crescer 3% em 2020. Obviamente, isso vai depender muito de em quanto tempo nós vamos vencer, obviamente, todo esse processo de isolamento, porque enquanto está todo mundo isolado, obviamente, a economia ela não está rodando, né? E aqui, mesmo no Brasil, a gente pode ter momentos de surtos diferentes, né? Porque nós ainda não entramos no inverno. E a gente tem condições climáticas do sul que é diferente do centro-oeste. Então, nós podemos ter momentos de surtos diferentes. Então, a gente tem alguns impactos, obviamente, que afetam o agronegócio. Então, de um lado, a gente tem setor vamos separar o curto prazo do longo prazo e uma estratégia que é importante para o produtor. No curto prazo, nós estamos vindo de uma safra recorde, né? Uma produção excepcional de soja, uma produção excepcional de milho. E lembrando que nós temos preços no curto prazo fabulosos. Nós estamos com um preço que chegou a bater R$100 a saca de soja no Porto, milho acima de R$50, milho acima de R$300. E eu vou muito na linha do Rafael de que, nesse momento, o produtor precisa buscar liquidez. Né? Então, nós estamos escutando muito o produtor. E aí? A gente segura a soja, espera ver o que vai acontecer? Nós estamos num momento de incerteza total. Né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de saúde, ninguém sabe em quanto tempo se controla esse vírus e nem o impacto econômico que nós vamos ter no longo prazo. A China, de onde nós dependemos bastante, principalmente do ponto de vista de exportação de soja, 80% que nós exportamos vai para a China vai sofrer com o cenário atual. Né? Tanto que ela vai sofrer que a base de crescimento dela ou é investimento interno ou é exportação, porque o chinês, em si, o consumo dele é muito baixo. Ele não é igual ao americano ou brasileiro, cujo consumo ele é mais elevado. O mercado interno da China, pelo próprio chinês, ele é baixo. Então, a China vai sofrer, obviamente, a partir do momento que os países entram em colapso econômico e você, obviamente, não exporta. Então, a China teria retração econômica. O que a gente fica tentando entender é o quanto que isso pode afetar a renda e o quanto que isso afetaria o mercado de proteína animal. Né? E aí, sim, obviamente, algum impasse que a gente poderia ter em termos de preço de soja, em termos de preço de milho. Então, no momento, a gente está, obviamente, do ponto de vista de preço, sendo beneficiado pela desvalorização da taxa de câmbio. Né? Ou seja, ela foi totalmente deslocada. Nós estamos falando hoje de uma taxa de câmbio que está aí em 5,25, 5,30. Então, isso está beneficiando, obviamente, as nossas exportações. O Brasil bateu o recorde de exportação de soja agora no mês de março. Então, nós ainda estamos navegando dentro de um cenário até positivo nesse sentido. Mas a questão é que o produtor, ele vai ter impactos também do ponto de vista de custo de produção. Então, quando a gente olha, por exemplo, fertilizantes, quando a gente olha defensivos, de 70% a 75% dos fertilizantes eles são importados. Ainda bem que boa parte dos produtores já até travaram os fertilizantes, pensando na próxima safra, mas a gente tem que ver que quem não travou isso também vai ter impactos. Né? Então, vai ter algum repasse, obviamente, desse custo. A outra preocupação é a preocupação em relação ao crédito.
né? Apesar de a gente estar vendo uma série de promessas, uma parte é você ter dinheiro do Tesouro, outra parte é você ter dinheiro do mercado privado. E o dinheiro do mercado privado, nós estamos vendo no dia a dia que, na prática, existe restrição, né? Então, eu tenho escutado até de amigos do mercado financeiro que eles não prometem, inclusive, funding, inclusive para o setor agro. Então, nesse momento, o produtor, sim, precisa ter liquidez para atravessar esse momento de crise. Então, tem setores que vão ser menos afetados, setores que vão ser mais afetados. No caso do milho, como você disse bem, Fausto, nós estamos agora sofrendo efeito colateral nos Estados Unidos, já tem 30 usinas lá fechadas, né? Isso possivelmente vai ter impacto na Bolsa de Chicago, e obviamente isso acaba tendo um reflexo no Brasil, que hoje é o segundo maior exportador, ano passado exportou mais de 40 milhões de toneladas. Então, qual que é o reflexo disso, a gente pensando na exportação da safrinha? Então, seria nesse momento importante para o produtor travar preço, para o produtor trazer liquidez, porque a gente pode ter problema de funding, a gente pode ter reflexos diferentes na Bolsa de Chicago, e mesmo o comportamento do dólar, ele ainda é uma incógnita, né? A gente pode ter, por exemplo, medidas globais, onde o próprio Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, como os Estados Unidos vem sofrendo com essa alta do dólar, porque ele perde competitividade nas exportações, talvez nós tenhamos que adotar medidas que nunca foram adotadas em nenhum momento na história, como, por exemplo, o próprio Federal Reserve injetar dólar globalmente para que a moeda se equilibre. E aí, na frente, a gente poderia, por exemplo, ter uma queda do dólar. Então, obviamente, são medidas que estão sendo, obviamente, estudadas, né? Porque o impacto ainda é muito grande do ponto de vista global. Talvez a maior interferência que os governos tiveram do ponto de vista de crises muito profundas como essa foi lá no crash de 1929, que isso durou até 33, e depois, né, que o governo Franklin Roosevelt ele acabou adotando uma medida de que o governo, obviamente, ele bancaria toda aquela crise financeira que os Estados Unidos e boa parte do mundo está vivendo, e a partir daquele momento a crise saiu a partir de que o governo bancou os investimentos e reativou a economia. Então, possivelmente, é isso que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos ter trilhões de dólares jogados na economia para que a gente reative, obviamente, a economia. Mas a gente tem oportunidades, obviamente, dentro da agricultura. A Argentina vem passando por um processo, inclusive, de perda de safra também, então só abre espaço para o Brasil exportar, do ponto de vista de soja, mas não quer dizer, apesar de que vai ser um setor, possivelmente, que vai amenizar esse momento de crise que nós estamos vivendo, não quer dizer também que o setor agrícola vá passar imune por isso. Então, o produtor deve buscar liquidez, e a gente deve, sim, buscar, junto aos órgãos públicos, capacidade de financiar a próxima safra, porque alguns setores, como o HF, o sucroalcooleiro e o algodão, vão sofrer de forma mais intensa. Obrigado, viu, Leonardo? Muito bom ouvir você trazer... Não bom o contexto é ruim, mas é bom entender, né, todo esse cenário, bom você trazer essas ideias. Nessa linha, né, tem aquele ditado, né, que the cash is king, né, nesses períodos aí tem que ter liquidez para suportar, para atravessar. É um momento crítico, né, pelas ações dos governos que estão intensas, tanto do ponto de vista de rigor, quanto do ponto de vista de injeção de liquidez, estão intensas nos dois lados. Então, vai ser um momento de transformação. E eu até queria trazer essa ideia, porque, passar a palavra agora para o André, esse momento de transformação ele vai transformar muito o mercado, vai transformar muito as empresas que atendem, né, que fazem essa prestação de serviço. E eu queria agora ouvir um pouco o André, qual que é a visão que ele vê do mercado, todo esse contexto, né, esse cenário, né, como o mercado pode se transformar, como as empresas podem se estruturar, se organizar, né, principalmente relacionado aí ao atendimento do produtor, né, e como aproveitar essa crise e, né, transformar ela, né, sair transformado. Bacana, boa noite, Fausto. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Rafael. Primeiro agradecer, né, o Rafael e o Suloguri por aceitar o nosso convite, né, e mais do que isso, né, pelas excelentes informações. Viu no chat aqui o Cameron falando, né, do barulho que é hoje, né? Tanto barulho, a gente fica com dificuldade até de encontrar informações confiáveis. Então, agradecer a todos que estão participando. Eu acho que nós estamos num momento de uma neblina, né, muito densa na nossa frente, e todo mundo que está aqui hoje está buscando um pouco de visibilidade, de enxergar um pouco além. Em momentos de neblina, quando a gente está dirigindo aí, né, e
muita gente aí acostumada a dirigir em neblina. Você tem gente que para, né, espera a neblina passar, você tem gente que vai devagarinho, e você tem, às vezes, a turma que conhece aquela estrada, sabe, inclusive, onde que essa neblina vai acabar, conhece um pouco do que tem na frente, e esses chegam mais rápido, chegam com mais segurança. Então, acho que o grande desafio nosso, né, é a gente, todos nós que estamos no agro, e todos nós como humanidade mesmo, eu acho que o grande desafio é tentar enxergar um pouquinho na frente, né, tentar entender um pouco dessa neblina, para a gente continuar avançando, né? E o fato é que neblina uma hora acaba, né? Isso a gente, talvez a única certeza que a gente tem nesse momento é que isso uma hora vai acabar, e aí quando acabar, né, a gente tem que continuar e se posicionar da melhor forma possível, dependendo do cenário que vai se desenhar aí. A gente tem visto hoje, né, um pouco de tecnologia, né, como é que a tecnologia tem se comportado. E a gente tem visto que algumas coisas que a gente já sabia, né, a gente que é do mercado de serviços e muito voltado para a tecnologia, a gente via algumas coisas que eram interessantes, né, algumas soluções de tecnologia que eram interessantes e elas acabaram ficando essenciais. A gente está aqui hoje, né, conversando aqui, uma tecnologia que já é antiga, né, essa de live, né, e a gente começou a ver isso começar a ser usado de forma mais efetiva dentro do agro. Então existe essa chegada de tecnologias que não são novas, mas que são muito pouco usadas, né? Eram muito pouco usadas dentro da agricultura, e a gente vê isso começando a ficar um pouco mais palatável, porque é uma necessidade mesmo, né? Então a gente percebe quanto as coisas estão mudando um pouquinho, né, no mercado, onde apertar a mão e tomar um café junto tem muita importância, né? Ele faz parte, né, de todo o relacionamento. No agro é um relacionamento muito pessoal, isso é a natureza, são relações duradouras, são relações de alto valor financeiro, inclusive, e que onde esse contato físico ele é muito natural do nosso negócio. E a gente vê isso começando a gente percebendo como algumas alternativas são às vezes mais eficientes, mais rápidas, mais baratas. Então é uma série de novidades que chegam e a gente olha isso muito mais como oportunidade do que de risco desse ponto de vista. Nós temos uma série de particularidades no agro, né? E aí são, né, a gente, né, foi muito bem falado pelo Sologuro, pelo Corsini. Eu acho que a gente não escapa né, de ter impactos negativos. Assim, pode ser que em algum primeiro momento vai acontecer, inclusive o contrário, né? Alguns setores vão se beneficiar desse movimento, mas acho que não tem ninguém achando que o agro escapa ileso disso, né? Longe disso. Mas, independente do tamanho disso, o agro tem algumas vantagens competitivas, né? A gente percebe isso, primeiro em relação à saúde, né? A gente acaba trabalhando em áreas com menos aglomeração, exceto HF, né? O Cristina falou muito bem, packing house, onde você tem volume de gente ali, realmente é muito crítico, mas, de forma geral, a agricultura ela tem um ambiente mais arejado, né? E é possível você realizar uma série de trabalhos, mesmo num processo mais crítico, né? E num pico de pandemia. Então, nós temos um pouco de vantagem em relação a isso. O que acontece? O agro ainda é um setor que ele ainda ele ficou sendo interessante para investimentos. Então, investir no agro, né, dentro do leque de opções de incertezas, ainda o agro é uma fonte interessante para ser investido, né? E quem tem dinheiro para investir acaba investindo mais ou menos, mas acaba tendo que optar por locais de investimento, e o agro fica cada vez mais interessante. E nós temos um ponto que é a especialidade da agricultura, né? Então, o fato de ser essencial, isso é um aliado para nós, desde que a política não bagunce isso muito, né? E você tem alguma coisa muito fora do normal acontecendo, isso acaba sendo um aliado. No fim de tudo, essas particularidades, elas dão um pouco mais de tempo para a gente agir com mais estratégia. Então, diferente do cara que tem um bar, né, que fechou hoje e amanhã ele está com estoque, não tem mais R$1 de receita, a agricultura a gente sabe que vai ter algum impacto, a gente não sabe exatamente o tamanho desse impacto, mas a gente tem uma vantagem de poder agir em cima dos pontos, né, de forma estratégica, né? Então a gente tem essa vantagem competitiva de poder usar isso com inteligência. Bom, de forma geral, essa movimentação toda
que ela tem feito? Que essas tecnologias que antes eram interessantes e legais, imagem, sensor, conectividade, isso tudo começou, né, e está se desenhando como muito importantes e às vezes até essenciais, a depender de como é que vai ser esse lockdown, né, esse isolamento. Então a gente percebe uma tendência de dificuldade em acessar, né, em acessar o campo, em acessar, a gente começa a perceber isso em alguns locais, né, e como tendência, né, a gente não sabe o tamanho, o tempo disso, mas quando a gente olha no horizonte, a tendência é cada vez a gente ter mais restrição de ver o que está acontecendo no campo, seja da forma que for. Então, essas tecnologias que antes eram legais, né, que a gente escuta aí, startup, todo mundo falando disso, com muita, né, sempre falando disso, a gente percebe que agora começam a ficar muito importantes e a cada vez elas tendem a ficar mais importantes para conseguir dar para o agricultor, né, e para toda a cadeia, de forma geral, visibilidade do que está acontecendo e que as decisões possam continuar acontecendo de uma forma um pouco mais distante. Então, isso tem feito com que haja uma aceleração dessas empresas, né, para que elas consigam entregar coisas de forma mais eficiente. Então a gente percebe isso, né, essa movimentação nesse sentido. O que a gente vê é que nesse movimento todo de tecnologia, e aí eu não sei, né, eu acho que isso vai acontecer em todos os setores, coisas que não funcionam, coisas que ainda estão na fase de testes, coisas que não são essenciais, essas coisas vão começar a ser descartadas dentro do processo, né? Então, no fim da história, eu acho que nessa área, né, de serviços, de tecnologia voltada para o agro, já existe uma peneira muito alta, né? O agricultor ele gosta de tecnologia, existe, né? O agricultor não é adepto à tecnologia, a gente que vive no meio do campo sabe que isso não existe isso. Na verdade, o que o agricultor ele é muito seletivo, né? Então, ele tem uma régua muito alta, ele não compra um negócio só porque o negócio é bonitinho, né? Se aquilo não funcionar, realmente não adere àquilo. Então, a gente percebe que esse nível de exigência, essa incerteza que faz você segurar um pouco de custo, isso vai acabar dando uma peneirada nesse mercado, né? Isso vai acabar deixando realmente empresas que oferecem soluções de coisas que realmente funcionam, de tecnologias aplicáveis, essas empresas vão acabar sobrevivendo a esse movimento tudo, esse movimento, né, de seleção e de crise. Então, essas empresas elas tendem a se sobressair. E empresas que estão ali, né, num movimento muito mais de teste, de tentativa, a depender do tempo, né, que essa crise durar, as empresas vão ter muita dificuldade de se manter nesse mercado que vai ficar muito mais rigoroso. Então, esse é um sentimento geral. O que a gente, né, olha, né, que o tamanho do impacto, né, e o tamanho das mudanças, ela vai depender muito do tempo dessa pandemia, do tempo de restrição, porque o fato é que muita coisa vai ficar, né? A gente hoje olha um evento desse aqui, né, que a gente reúne um número de pessoas. Se a gente fosse organizar isso aqui de uma forma física, né, isso tem um custo, tem uma demora. Provavelmente muita gente não ia ter disposição de sair para estar participando de um movimento desse. Então, a gente vê que muita coisa vai ficar, vai se incorporar à nossa rotina, vai se incorporar no dia a dia do agro. A gente vê isso como positivo no médio prazo, no curto, médio e longo prazo. Mas o tamanho dessas mudanças e o tanto de coisa que vai ser incorporado vai depender muito desse tempo, né? A gente vê algumas previsões, a gente estava conversando agora com o Sologura, a gente vai procurando, vai lendo várias fontes, né? E aí tem se falado em julho, né? Até julho, um lockdown, né? Aí você fala, se não tiver isolamento, vai até setembro, e aí tem os mais otimistas que falam que isso final de maio, então você, né? E isso tudo muda completamente a estratégia, né, de investimento e muda completamente a necessidade do agricultor. Conforme o tempo for passando, ele vai ter novas necessidades, né, e vai ter novas demandas e vai ter novas variações políticas e econômicas, né? Então, o tempo
talvez prever esse tempo, hoje é um esforço muito grande, né, de empresas como a Microp e outras que estão, né, focadas em serviços, em levar tecnologia. Talvez tentar prever esse tempo seja um dos pontos que tem exigido maior esforço e atenção, né, das empresas de forma geral, para entender o tamanho, né, da bala aí que vai ser colocada e em que direção ela vai ser lançada. Então, de forma geral, acho que essa é a nossa visão, né, do processo como um todo. E de forma, apesar, né, isso é muito ruim, né, o que está acontecendo o que o Leonardo falou, é um negócio sem precedente, a gente não sabe onde isso vai parar, isso pode desovar numa série de problemas sociais, inclusive de violência, desabastecimento, a gente não sabe a repercussão disso no Brasil e no mundo inteiro. Então, de forma geral, é um cenário triste que se desenha pela frente, mas especificamente no nosso negócio, que é o agro, vão surgir grandes oportunidades e grandes mudanças. Então, cabe a nós, né, que somos fornecedores de soluções, estar muito atento a isso, né, e conseguir se manter no mercado de forma sólida para fazer essas entregas que certamente elas vão surgir. Muito bom, André. Não, muito bom. Eu acho que é por aí mesmo. Tivemos algumas perguntas aqui, eu queria fazer um direcionamento. A primeira pergunta aqui que a gente achou interessante é do Aureliano Ramos, lá de Petrolina. Obrigado aí, Aureliano. Essa pergunta eu acredito que é mais direcionada para o Leonardo, né? Vou direcioná-la para o Leonardo, né? Ele pergunta aqui, Leonardo, eu achei muito interessante a pergunta, se ele acha importante fixar ou não contratos futuros, né? Como o produtor poderia estar trabalhando aí nessa questão de melhorar, né? Vamos dizer assim, né? Ter uma segurança maior em função do contexto, né? Fausto, eu acho que a pergunta é super pertinente, né? Eu acho que dado o grau de incerteza que a gente tem aí no futuro, né? O André voltou a reforçar isso aí, né? É justamente esse o ponto. Quanto tempo vai demorar justamente para a gente controlar esse vírus? E se quando a gente controlar, se a gente tem a normalidade que a gente tinha no passado? E talvez nem tenha, né? Wuhan, por exemplo, né, que é uma das grandes metrópoles da China, onde começou o surto, você vê que as pessoas hoje elas estão voltando para a vida, mas de uma forma muito diferente do que era antes, né? Então elas estão com máscara, você mede temperatura na rua, você já não tem mais aglomeração de pessoas. Então tudo isso faz que de repente a gente volte, talvez, num formato diferente, até que se encontre uma vacina e a gente possa resolver esse problema de uma forma geral. Enquanto isso, os processos de incerteza, o tamanho do colapso econômico, o tamanho dos problemas sociais que nós vamos ter pela frente, tem uma série de economistas e de líderes no mundo tentando entender o tamanho desse processo. Então, dado isso, eu acho que qualquer oportunidade hoje, principalmente pensando em grãos, como ele não falou produto, mas falou em fixação futura, então possivelmente deve ser soja, eu acho que esse travamento ele acaba sendo muito importante. E se ele tiver até a opção, inclusive, em travar em reais, porque pode ser que lá na frente o mercado ele tem outro tipo de partida, né? Porque se a gente até pegar em dólar, que é até interessante notar isso. O preço hoje está na faixa de $16. Então, o produtor está rindo em termos de reais, mas no ano passado, em dólar, o preço era 21. Né? Então, não é que a soja já não sofreu, em termos de dólar ela já sofreu, é que em reais a desvalorização da taxa de câmbio ela vem promovendo um ajuste de preço. Então, se ele tiver a oportunidade de fixar e, obviamente, travar sempre na mesma moeda, ele tem que travar os custos na mesma moeda que ele travar o preço, mas uma opção seria, basicamente, até reais, se ele puder fazer isso. Né? Porque, de fato, a gente não sabe como é que vai ser o comportamento da moeda no longo prazo. Mas eu pensaria que, do ponto de vista de se gerar liquidez, de se sair fora das incertezas, o travamento de preço ele passa a ser, e principalmente até porque no caso de soja, que eu acredito que é onde ele está tendo oportunidade, passa a ser um momento super importante. Né? Você já garantir que pelo menos os contratos você vai ter assegurado, porque hoje nós estamos vivendo dia após dia, e pode ser que lá na frente nem contratos nós tenhamos. Não, muito bom, Leonardo, muito bom. Bom, tem uma segunda pergunta, eu acredito que essa aqui vai ser bacana, o Rafael está posicionando.
Rafael, é o Kemerson, de Uberlândia. Ele fala sobre a perspectiva, né, do setor agrícola, principalmente o setor de irrigação, né, ampliação de área, e como essa crise pode impactar nessa ampliação de área, né? Visto aí que envolve a questão de políticas, né? Então, se ela pode impactar tanto ou negativamente ou positivamente, né? E o que pode acontecer, né? Então, é uma questão ainda que vai desenrolar a questão da economia, né? A gente não sabe como é que vai estar o consumo lá na frente, né? Então, é uma coisa que a gente tem conversado muito, né, com colegas produtores, que a gente não sabe ainda o tamanho da retração ou até recessão, se vamos passar ou não. Mas eu acredito que o agronegócio, as pessoas não vão deixar de comer. Então, vai continuar, certo? É prudente que a gente mantenha o tamanho da safra, concentre em produzir mais com menos, com baixo custo, né? Para a gente ver como é que vai ser o desenrolar dessa crise. Agora, falar em expansão no momento desse, eu tenho um pouco de receio. Eu sei que o potencial nosso, a vocação nossa é agrícola, que nós temos capacidade técnica, capacidade de produzir, de exportar, né? Mas o que vai ordenar isso daí é a questão econômica, e só não depende só do Brasil, ela depende do mundo também. A gente não sabe como é que vai ser a reação, né, desses outros países aí importantes no comércio agrícola, né? Eu acredito que o produtor deve manter, focar eficiência na gestão para que ele consiga passar mais alguns meses, e lá na frente eu tenho certeza que o agro sempre vai ser agro, ele não para, e eu acho que a probabilidade de expandir vai ser grande, mas temos que aguardar o desenrolar dessa crise. Não, ótimo, Rafael. Ótimo. Bom, temos mais uma pergunta aqui que a gente selecionou. Essa pergunta que eu acredito que o melhor é direcionar para o André, que fala sobre automação, uso de tecnologias que otimizam recursos, né? Então, André, como você acredita que essa crise pode impactar, né, os produtores na aceitação dessas tecnologias? Aqui não tem a pessoa que respondeu, que perguntou aqui, mas é isso. Bacana. Eu acho que essa é uma das tecnologias, né, que a gente vem ouvindo falar disso, e na área irrigada especificamente, é uma demanda, né, é um assunto que está na irrigação há muito tempo, de automatizar, é uma dificuldade, né? Você tem que ir lá à noite, ligar, desligar, e quebra, e volta, e vai. Então eu acho que esse é uma das tecnologias que faz muito tempo que a gente sabe da importância dela, e que agora ela começa a ficar mais relevante, né? A automação é esse olhar à distância, né? Esse olhar à distância, ou ter operações à distância. A gente começa a desenhar um cenário que ele não está acontecendo hoje, não sei nem se ele vai acontecer, mas a gente, como gestor, começa a pensar: e se eu não puder ir mais lá, como é que vai fazer? Né? E se eu puder mandar só um cara, e eu tiver uma restrição, por exemplo, de andar na estrada, e como é que seria isso? É o cara que está em São Paulo hoje, que tem uma fazenda, e são muitos, né, que estão fora da fazenda, que estão nas casas, e o empresário rural, como é que ele vai saber daquilo, né? Se ele não pudesse se deslocar até lá num cenário muito crítico. Então, eu percebo que essa tecnologia e muitas outras, elas vão começar a ganhar força. Elas vão começar a ganhar força. E aí cai naquilo que eu falei, né? Não adianta mais ser LED, piscando, ser bonitinho, né? Isso vai ter que ganhar força, mas isso vai ter que funcionar, né? Então, acho que os desafios, eles vão ter que ser superados, e agora com muito mais energia, né? Então, acho que isso realmente é o que está vindo por aí, é o que está se mostrando aí, se consolidando cada vez mais. Não, muito bom, André. Bom, temos mais uma pergunta. Essa pergunta eu achei muito interessante, é da Ana Clara. Eu vou direcionar ela para o Rafael.
A Ana Clara, ela pergunta como os jovens profissionais agrônomos recém-formados, né, as pessoas que estão se preparando para entrar no mercado, como eles podem lidar com essa situação, né? A turma aqui está um pouco preocupada. Então, vou deixar contigo, Rafael. O que você vê dessa situação? Diante desse momento que nós estamos vivendo, até estágios, visitas nas propriedades, né? Então, está tendo uma limitação muito grande, né? Mas isso vai passar. Isso é como o André disse, né? É uma nuvem, uma poeira ali que daqui a pouco isso passa. A forma como sempre ocorreu, o agro ele é muito grande, a nossa vocação, como eu já disse anteriormente, é essa, né? E tem várias portas, através do estágio, através da rede de contato, através dessa rede de contato, distribuindo currículo e se capacitando, sendo o melhor sempre, né? Sempre vai ter oportunidades, eu não tenho dúvida disso. Se prepara bem, né? Faça um bom curso, estágio é muito importante, eu acho que é um dos principais pontos para abrir porta para os recém-formados, né? Que através do estágio, dos estágios, eles formam uma rede de contato bacana e aquilo ali já começam a um ajudar o outro e pode ter certeza que o futuro aí é muito, muito bom para o agronegócio. Muito bom, Rafael, muito bom. Bom, temos mais uma pergunta aqui que o Arthur selecionou para a gente. O atual cenário, né, safra 2020-21. Vou direcionar ela para o André, né? Como está a relação desse cenário da próxima safra com o Vicente Flávio fez essa pergunta, com a incorporação de tecnologia. É isso? É isso. Aqui, André, a relacionar o uso da tecnologia com a próxima safra, pelo que eu entendi, né? Isso aí. Doutor Vicente Flávio, obrigado, doutor Vicente, pela pergunta. Doutor Vicente. Vale bilhões, né, essa pergunta aí. O que a gente consegue olhar e imaginar, na verdade, né, um pouco na área irrigada, principalmente, e aí talvez seja mais uma das vantagens da irrigação, né? A gente vê que setores diferentes vão ser atingidos de forma diferente, né? E o irrigante vai acabar optando, e na próxima safra, né? Ele vai acabar optando por coisas que estejam mais seguras e mais estáveis e com um cenário mais promissor. Então, quando a gente olha essa movimentação da próxima safra, eu acho que pode haver grandes mudanças de perfil, né, de irrigantes que plantam uma coisa vão ter que plantar outra, vão ter que se adaptar a isso, né? Você vê algodão com um cenário ruim e que lá na próxima safra pode ser que vai estar excelente, né? Pode ser que vai mudar isso tudo. Então, o irrigante ele tem essa flexibilidade e eu acho que isso vai ser muito usado na próxima safra. Eu acho que esse é um ponto, né? Quando você pensa na agricultura de forma geral, isso é muito mais complexo e aí você envolve outras, né, limitações mesmo, né? E às vezes vai ter que continuar. E aí o que eu percebo de novo, né, a depender desse tempo de duração da crise em si, muito mais tecnologia vai ser acoplada nessa produção, né? Então acho que essa safra vai começar a conviver com novas formas de fazer as coisas, né? E também acho que não tem nada de inventar roda, acho que não vai mudar tudo e vai vir tudo autônomo, acho que está muito longe, muito longe disso. Mas coisas vão ser adaptadas na rotina do agricultor, né? E eu acho que a tendência é que seja acoplada mais tecnologia do que é hoje, e tecnologias mais eficientes, talvez um pouco dos penduricalhos aí que tem aí no mercado, talvez isso saia um pouco, né? E fiquem coisas mais efetivas. Essa é a visão além do alcance aí, né? Mas ela é só um sentimento. Ótimo, André. Não, ótimo. Bom, turma, a gente está indo aí para o encerramento da live, né? Já foram aí 56 minutos, né, de live, então passa rápido, muito rápido.
Eu gostaria de passar para cada um fazer, né, sua consideração final, fazer um encerramento e deixar uma mensagem que acredita ser importante. Então, eu vou começar pelo Rafael, né? Rafael, está contigo a palavra. Bom, agradecer, Fausto, mais uma vez, né, essa iniciativa muito valiosa. Agradecer aos colegas, o Leonardo, o André também que participaram. E dizer que tem coisas na vida que a gente não tem respostas, né? Que acontece, né? Essa questão do coronavírus é uma delas que sempre vai ficar especulando, várias teorias, várias teses, mas aconteceu. A gente tem que ter fé, entendeu? E naquilo que a gente for fazer sempre. Então, o agricultor já tem fé de natureza, para ele pegar o dinheiro dele, enterrar, né, e depois colher, vender para depois receber. Isso é um gesto muito grande de que nós, produtores, temos fé. Então, é isso. A mensagem é que a gente tem que continuar tendo fé e lutar sempre e não se entregar. Essa é a mensagem que eu deixo para todos aí que estão preocupados, estão passando por dificuldade. Tenha fé, tenha calma, paciência, que essa poeira vai passar. Muito bom. Leonardo? Bem, primeiro, agradecer novamente ao convite da ICRO, participar de um debate tão rico, né? E fazendo uma parábola lá, como o André disse, né, que é uma neblina, nós estamos num momento de neblina. Então, assim como neblina passa, toda crise também passa, né? Então, é importante a gente ter em mente, né? Nós estamos em momentos difíceis, estamos nunca enfrentado antes, mas é uma crise que vai passar. E o agro, né? Ele deve sair de alguma forma também fortalecido desse processo. E eu gosto também até de fazer uma analogia, porque diferentemente da Europa, onde quem toca o campo são os idosos, que é hoje o maior grupo de risco ao coronavírus, o Brasil aqui ele tem sucessão agrícola, então nós temos jovens no campo. Então, isso permita com que a gente continue tocando nossa produção. Na verdade, o agro no Brasil ele não parou, ele continua. Nós, inclusive, temos que agradecer imensamente a essa cadeia que continua nos alimentando. E, em última instância, as pessoas vão deixar de consumir carros, vão deixar de consumir relógios, vão deixar de consumir televisão, mas o alimento seria o último produto que deixaria de ser consumido. E o Brasil é um dos poucos países que tem capacidade de crescimento tanto vertical quanto horizontal na agricultura. E a melhor forma de um brasileiro, de produtor brasileiro, atravessar esse momento é de uma forma muito simples na teoria, né? Não é tão fácil na prática, mas ele precisa ganhar produtividade, ele precisa melhorar a gestão. É assim que os mais fortes sempre saem das crises. André? Muito bem. Eu também queria agradecer Sologuri, né? Agradecer Rafael, Fausto, pela condução, agradecer a todo mundo que está acompanhando e aproveitar o agradecimento, agradecer a classe agrícola, né? Que realmente está conduzindo isso de uma forma muito profissional, muito séria, muito estratégica, muito comprometida. Só que tem algumas perguntas que ficaram, né? Nós vamos continuar respondendo essas perguntas pelo WhatsApp. Acho que podemos colocar o número do WhatsApp da ICROP aqui no chat. Tem os contatos nossos no site, então vocês fiquem à vontade para entrar em contato. Falar um pouquinho, essa é a primeira live, né? A ideia é a gente fazer próximas lives e agora com assuntos. Esse é um tema mais aberto, mas trazer temas específicos de irrigação, de estratégia, de orientações. Nós temos uma equipe de especialista muito grande e a ideia é que a gente traga isso em prol da irrigação como um todo, isso aberto para todos, independente de ser cliente ou não da ICROP. Os que não são clientes, fiquem à vontade para entrar no nosso site, entrar em contato, conhecer o que nós temos. Mas a ideia disso aqui é trazer um pouco de informação menos poluída, mais direcionada, mais técnica, com menos barulho, e que realmente, no fim, ela possa trazer alguma ação, mais do que falar, trazer um pouco de ferramentas para que tenha, que permita que hajam algumas ações em cima disso. Para finalizar, eu acho que um dos pontos, um dos valores que vão ser grande diferencial nesse momento é a confiança. É um negócio muito interessante. Eu acho que a confiança, no momento em que você não tem contato
Desde o home office, né? Você não tem como controlar que hora que começou, que hora que acabou, que hora que está fazendo almoço, que hora que está vendo WhatsApp. Desde isso, né, que virou, né, tá aí todo mundo em home office e isso exige uma confiança muito grande, até o agricultor, às vezes, tem que tomar uma decisão à distância e ele vai ter que confiar, vai ter que fechar um contrato, vai ter que fazer qualquer movimentação. Então, eu acho que a confiança é um valor que eu acho que ele é o essencial para qualquer tipo de relacionamento. E agora, quem já pratica isso, quem é confiável e quem confia, eu acho que vai ter uma grande vantagem competitiva nesse momento. E eu acho que isso faz todo mundo crescer, né? E faz a gente avançar num caminho muito melhor do que a gente está hoje. É muito bom, André. Muito bom. Bom, então a gente, né, vai para o final da primeira live, AgroConnection. Eu também gostaria de agradecer a todos, né, excelentes comentários, né, considerações. Então, Rafael Corsino, né, show de bola, Leonardo Sloguri, muito bom, André Boncompagni, né, trouxe toda uma visão aí para a gente. Agradecer todo o time iCrop, clientes, produtores, parceiros, amigos, né, obrigado aí. Eu tenho certeza que sairemos melhores dessa crise, né, e unidos, né, poderemos passar por ela com, vamos dizer assim, com a menos tumulto, né? Embora a gente sabe que não vai ser fácil. Então, obrigado aí a todos, né? Até a próxima live.